Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20/11 de 2024. As melhores opções trazemos aqui para vocês diariamente no Sexta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas para trazer as nossas opiniões, nossas visões, análise aqui para vocês a respeito dos jogos da NBA, para você fazer aquela sua fezinha. Caso você esteja interessado em uma segunda opinião, estamos sempre aqui no YouTube e também no Instagram, @Sexta de Trade. No vídeo de hoje, peço para vocês encarecidamente o like, feriado, então acredito que o movimento vai ser um pouquinho menor, mas temos jogos bem interessantes, tá? Muitos times aqui pra gente trabalhar com over, que vale a pena vocês assistirem até o final. Nossa meta de likes é de 250 likes, clica no botão de joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. O nosso grupo VIP aqui do lado está com preço promocional, 20% de desconto por apenas R$40. Você fica com a gente por um mês, garante as nossas tips diárias, nossos guias, e-books, dicas especiais, exclusivas, vídeos também exclusivos que a gente manda pra galera no grupo VIP mais completo do mundo, vagas limitadas pro nosso plano da temporada completa e desconto também de 20% de desconto, para que você garanta por R$200 a nossa companhia até o final NBA Finals, né? Muito conteúdo diferenciado lá. Lembrando que vamos atualizar o nosso guia de como apostar contra e a favor cada uma das equipes diariamente, e até o início de dezembro vocês vão ter um novo guia completinho para vocês só conferirem, darem uma olhada fácil ali e falar, beleza, se esse time enfrenta um time desses, é assim que eu vou trabalhar, é assim que eu vou operar, é assim que eu vou ser lucrativo. Para maiores de 18 anos, se você está começando agora no universo das apostas esportivas, valores menores, não se esqueçam, e tem link do nosso grupo gratuito, canal de cortes e também bônus e promoções exclusivas na BetWinner, tudo na descrição, beleza? Vamos falar aqui de Cavs e Pelicans, o primeiro jogo que temos na noite. O Cleveland ontem garantiu o over pra gente, mas eles conseguiram a sua primeira derrota na temporada. Eles são favoritos para hoje, mas em um jogo consecutivo eles podem enfrentar algumas dificuldades, ainda mais agora que vai baixar o hype da busca, né, pela maior sequência de vitórias da história da liga. Mas eles enfrentam o New Orleans Pelicans, que pode ser ferido defensivamente, é muito frágil, e com isso os Cavs podem pontuar bem. Porém, o mercado também entende isso, sabe que os Pelicans defendem mal, os Cavs atacam bem, e a gente vai precisar esticar muito a linha pra gente conseguir um mod interessante. Então o caminho vai ser duplar com o Houston Rockets, que joga em casa, enfrenta os Pacers, são favoritos, e o Indiana, que também é uma defesa ruim. Com isso, as duas franquias podem ferir os seus rivais que defendem mal e que jogam como visitante. Então, o nosso primeiro palpite vai ser uma dupla. Mais de 110,5 pontos para os Cavs e mais de 110,5 pontos para o Houston. Se vocês quiserem colocar uma linha um pouquinho menor, porque vocês querem se sentir mais seguros, ou colocar uma linha maior para se arriscar numa odd superior, tudo bem, não tem problema, mas se apeguem acima de tudo a nossa análise do porquê os Cavs podem pontuar bem contra os Pelicans primeiro, e a gente já fala sobre Houston e Indiana. Nos últimos 10 jogos, a equipe dos Pelicans sofreram 112,3 pontos de média para os seus adversários. Eles sofreram na maioria dessas partidas mais do que esses 110,5 pontos. Só que se a gente for pegar aqui o número do Cleveland, nos últimos 10 jogos do Cleveland, eles marcaram 122,4 pontos de média contra seus adversários, e 90% dessas partidas superaram 110,5 e marcaram 131 no encontro que tiveram contra o próprio Pelicans nessa temporada, jogando em New Orleans. Imagina hoje que eles jogam como mandante. Os Cavs, eles são o melhor ataque por 100 posses de bola da liga, e os Pelicans são a terceira pior defesa. Outro número interessante que a gente pode destacar é o fato de que o Pelicans são o quarto pior aproveitamento em rebotes defensivos de toda a NBA, e o New Orleans sofre, acima de tudo, pontos para pivôs, e os Cavs jogam com dois. Evan Mobley e Jarrett Allen podem fazer com que o Cleveland tenha mais facilidade de conseguir bater essa meta de pontos para hoje. Beleza? Do outro lado, nós temos o Indiana Pacers, que deve sofrer defensivamente contra o Houston Rockets. Eles sofrem 117,7 pontos de média nos últimos 10 jogos. Eles sofreram mais de 110,5 pontos na maioria dessas partidas também, só ficaram abaixo aqui por um pontinho contra o Miami Heat, contra o Hornets e contra o Orlando Magic. Só que se a gente for observar, Hornets, Heat e Magic, estamos falando aqui do Orlando, que é uma das 10 piores eficiências ofensivas da liga, do Hornets, que também é um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA, e do Miami, que está na metade de baixo da tabela em eficiência ofensiva. Já o Houston Rockets não, eles estão quase ali entre os 10 melhores da NBA, a diferença deles ali para entrar no top 10 é de apenas um pontinho ali por 100 posses de bola. A eficiência nos rebotes defensivos do Indiana também é uma das 10 piores da NBA, isso pode garantir pontos de segunda chance para o Houston, caso eles errem arremessos, por exemplo. E também estamos falando aqui, isso vale para os dois jogos, no caso aqui o Cleveland e o Indiana Pacers, de times aqui rápidos, acima da metade da tabela, né? O que significa muitas posses de bola por minuto, não só para os times que a gente está citando, no caso os Cavs aqui e também o Indiana Pacers, mas também para os seus rivais, que devem
ter uma facilidade ali para pontuar, mesmo com eficiência baixa, porque eles vão ter tantas posses de bola por minuto que eles podem pontuar bem. Quando a gente vai aqui no Play Type, a gente coloca aqui na Isolation, a gente vai aqui nos aspectos defensivos e a gente pode observar que o Indiana é o time mais vazado no mano a mano em toda a NBA. Então, fiquem de olho ali em jogadores que pontuam bem no mano a mano do lado do Houston Rockets, para eles poderem produzir bem hoje. Por que eu tô destacando isso? Porque quando a sua defesa de mano a mano é ruim, não necessariamente você precisa de um jogo muito complexo, jogadas ali diferenciadas para poder produzir bem ofensivamente contra um time. Não, você só precisa de um mano a mano simples ali, isolar um jogador ofensivo que tenha talento para poder driblar e infiltrar, e consequentemente você tem a chance de pontos fáceis aqui e conseguir conquistar esse over. Então, olho em jogadores como, por exemplo, ali, o Jalen Green é um bom exemplo para vocês ficarem de olho hoje, e também nos jogadores que têm mais força, mais intensidade no garrafão, tanto dos Cavs quanto do Houston, porque o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos por jogo ali no garrafão também. Fechado. Agora vamos falar aqui a respeito de Bucks e Bulls. Nós temos aqui um jogo muito interessante. O Giannis Antetokounmpo joga hoje em casa com seus companheiros à disposição. Ele é dúvida para hoje, tá? Vamos ficar de olho nele porque ele é um jogador muito importante para essa nossa equipe. E a gente também vai passar para vocês uma dica especial lá no nosso Instagram, @cestadetrade, sobre esse jogador. Beleza? Bom, estamos falando aqui de um Bucks que precisa se recuperar na competição. Eles têm, acima de tudo, que confiar no seu ataque, porque a defesa não vem sendo tão eficiente assim. E um time com Damian Lillard e Giannis deve produzir um pouco melhor do que aquilo que eles vêm produzindo, tá? O Milwaukee Bucks está na metade de baixo da tabela em eficiência defensiva e o Chicago Bulls é a 7ª pior eficiência defensiva da NBA. Ambos os times jogam num ritmo interessante, tá? O Bucks já foi mais rápido, mas o Chicago Bulls é o time mais rápido da NBA e vão tentar tirar proveito ali da parte da altura mesmo ali dos Bucks, que tem no Brook Lopes e o Giannis um time mais alto, tornando o jogo, não um jogo, ao invés de técnico, um jogo mais veloz, um pouco mais físico, porque na técnica não tem como o Chicago Bulls tirar vantagem, mas se eles tornarem esse jogo um pouquinho mais físico, um pouco mais corrido, um pouco mais da parte ali, né, atlética dos jogadores, talvez eles possam igualar as coisas, porque de fato não é um time muito bom, não é um time tão eficiente no ataque. O nosso palpite aqui vai ser um over na pontuação. Eu espero que os dois times pontuem bem e vem funcionando muito bem na temporada quando a gente fala dos Bulls. Eu diria que uma das minhas 5 apostas preferidas nessa temporada, que mais vem batendo, são over em pontos ali nos jogos do Chicago. Então vamos de acima de 232,5 pontos totais para essa partida. Se você quer subir essa linha, se você quer se arriscar mais, fiquem à vontade. Se vocês querem um pouco mais de segurança e diminuam a linha, se apeguem à nossa análise. Nos últimos 10 jogos do Chicago Bulls, que é o mais importante, que é a base da nossa análise, nós tivemos 126,3 pontos sofridos por parte deles e 117,3. Esse acima de 232,5 pontos foi superado nos últimos 4 jogos consecutivos, e ele também foi superado em 80% desses 10 jogos recortados. O Chicago Bulls é um time que sofre muitos pontos de transição, então eu ficaria de olho ali no Giannis Antetokounmpo, é um jogador que pode ser produtivo hoje, ele é sempre muito interessante ali para poder se fazer uma fezinha, porque ele é um jogador que, cara, eu não sei o que acontece, ele sempre se destaca contra o Chicago Bulls, e o fato do Milwaukee Bucks jogar em casa hoje e não estar sendo tão seguro assim defensivamente, faz com que ele seja obrigado a ter uma minutagem alta na partida de hoje. Ele tem média de 31,4 pontos por jogo nessa temporada, só quando a gente vai aqui na Play Type e coloca aqui na transição, onde o Chicago Bulls é um dos times com pior aproveitamento defensivo em pontos dessa forma da liga, nós temos no Giannis o jogador com a maior média de pontos nesse tipo de jogada em toda a NBA. E dentro desse topo aqui, né, que a gente tem, vamos pegar aqui, sei lá, um top 10, ele tem um dos melhores aproveitamentos, somente o Kevin Durant tem um aproveitamento melhor do que ele nesses pontos de transição. Então, é um jogador interessante pra gente ficar de olho hoje em diversas categorias, vamos fazer uma análise mais profunda a respeito dele lá no nosso Instagram, beleza? Agora falando aqui de OKC e Portland Trail Blazers, nós vamos duplar também, mas não sem antes pedir pra vocês, pessoal, deixarem o like, se inscreverem no canal. A nossa meta é de 250 likes, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada e ajuda muito a gente. Tem também a opção de você ser membro do canal, um valor simbólico ali para vocês ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito para vocês, e também o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, ainda mais barato, e o grupo VIP com o melhor custo-benefício, o mais completo do mundo, muitos conteúdos exclusivos lá para vocês. Todas essas análises que a gente traz aqui para vocês bem aprofundadas são ainda mais aprofundadas lá e tenho certeza que vocês vão gostar. Tem os favoritos da noite, as melhores zebras. Ontem conseguimos uma zebra ali no handicap positivo dos Cavs, mas a gente também indicou que o favorito seria o Boston Celtics para vencer. Tem também os melhores jogos over e under da noite, notícia de escalação e muito mais que vai ser decisivo para essa noite de apostas. Bom, por que a gente já pulou aqui para a madrugada do dia 20 para o dia 21? Porque a gente vai duplar uma boa pontuação do OKC com uma boa pontuação do Golden State Warriors. Mas vamos primeiro falar a respeito desse jogo do Oklahoma City Thunders, que hoje, cansados, eles enfrentam o Portland Trail Blazers. Cansados eu digo porque eles jogaram ontem e tiveram dificuldades contra o San Antonio Spurs, perdendo mesmo sem
o Victor Wembanyama do outro lado. E por falar em dificuldade, eles vêm tendo muita dificuldade jogando sem o Chet Holmgren, mas ao mesmo tempo eles vêm sendo um time mais veloz, mais leve, porque eles estão obrigados a jogar sem pivô e com uma formação mais baixa. Então, a tendência é que hoje eles pontuem bem, ou pelo menos é o que eu espero, né? Então vamos fechar aqui uma duplinha na boa pontuação de 2 mandantes, o que eu também considero muito interessante, tá? O fato deles jogarem em casa é muito interessante, o OKC ter perdido ontem obriga eles a dar uma resposta hoje, acredito em mais de 109,5 pontos para eles, e nós vamos colocar aqui uma linha de pontuação do Golden State Warriors, também com uma linha em torno de 1,20, para poder fechar essa odd de 1,50. Beleza? Esse é o nosso palpite. Se você fala assim, Léo, eu gosto dessa pontuação do Warriors, mas eu não gosto da do OKC, eu posso duplar do Warriors, por exemplo, com a do Cavs? Fiquem à vontade, pessoal, isso aqui é só um exemplo para vocês, mas vamos falar primeiro a respeito do Thunder. O Oklahoma City Thunder decepciona um pouquinho nessa temporada em relação à eficiência defensiva, mas eles enfrentam um adversário favorável para hoje. Eles são o segundo time com mais arremessos por jogo em toda a NBA, o que ajuda bastante a gente nessa relação de um over pontos possíveis que nós buscamos, e defensivamente a equipe dos Blazers, eles são uma defesa de metade de baixo da tabela. A eficiência no rebote defensivo dos Blazers é a pior da NBA, com isso o Oklahoma City Thunder pode conseguir alguns pontos de segunda chance para hoje. Também, em relação a ritmo e velocidade, o OKC é um dos 10 times mais rápidos da liga, o Blazers também, ou seja, eles gastam pouco o relógio. Gastando pouco o relógio, nós temos mais arremessos por minuto, com mais arremessos por minuto, mesmo que os times estejam com eficiência baixa, mais chances de um acima D. Os Blazers nos últimos 10 jogos sofreram 114 pontos de média para os seus adversários. Só que se você for pegar esses adversários aqui, Pelicans, Spurs, Minnesota 3 vezes, eles não enfrentaram assim ataques ofensivamente tão poderosos, ou os times que são eficientes no ataque que eles enfrentaram geralmente eram lentos. Eles sofreram 137 pontos no último encontro contra o Oklahoma City Thunder, e ainda assim, mesmo com esses poréns, a média de pontos que eles sofreram é acima daquilo que nós buscamos para hoje. Beleza? Já do outro lado, nós temos a equipe de Stephen Curry e companhia, vindo de derrota e dessa vez enfrentando dentro da sua própria casa uma das piores defesas da NBA. O Atlanta Hawks é um time que é frágil na defesa, um time que gosta de jogar no ritmo intenso e que tem um alvo muito fácil para você explorar, no caso, o Trae Young. Se o Stephen Curry tiver à disposição, ele quer dúvida para hoje, eu acredito nesse over, porque nos últimos 10 jogos o Atlanta Hawks sofreram 117,5 pontos de média para os seus adversários, eles sofreram mais de 114,5 pontos em 70% dessas partidas. Quando ficaram abaixo foi contra o Sacramento Kings sem o Sabonis e sem o DeMar DeRozan, 2 dos seus 3 melhores titulares e melhores cestinhas, então completamente compreensível. E também contra o New Orleans Pelicans aqui é mais um desses exemplos, e o Blazers também, onde eles ficaram abaixo dele. Só que o Pelicans e o Blazers são 2 dos 4 piores ataques da NBA, então é perfeitamente compreensível, mas os Warriors não. Eles são o 5º melhor ataque por 100 posses de bola, o Atlanta é uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da NBA, eles têm também um aproveitamento ruim em rebotes defensivos, isso pode trazer pontos de segunda chance para o Golden State Warriors na partida de hoje. E o Golden State é o 5º time mais rápido da liga, eles devem ditar esse ritmo intenso na partida de hoje, o Hawks também, então deve ser mais um jogo over que teremos aí no radar. Beleza? Outro ponto interessante para destacar é que o Atlanta é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA e também tem o pior aproveitamento em defesa de arremessos no território triplo da liga. E a gente sabe que o Golden State Warriors é referência em bola tripla, com esse encaixe eles podem produzir também muito bem ofensivamente nessa noite de hoje. E vamos finalizar o nosso vídeo aqui falando a respeito de Suns e Knicks, lembrando que análise e palpite das outras partidas traremos pra galera lá no nosso grupo VIP, beleza? Para essa partida aqui, eu vou trabalhar com um handicap negativo favorável ao New York Knicks, ou seja, eu espero que eles vençam e por uma diferença mínima ali do placar. Então, eu vou colocar ali um handicap só para melhorar um pouquinho essa odd, mas dá para vocês pegarem a vitória simples ali no ao vivo, pagando em torno de 1,50 com tranquilidade, beleza? Vamos colocar aqui o handicap de menos 1,5, fechar essa odd em torno de 1,50, ou seja, nós temos que vencer, o Knicks tem que vencer por 2 pontos de diferença ou mais, não pode vencer só por 1, não pode perder também se não é head, beleza? Por que eu acredito nisso? Bom, a equipe do Phoenix Suns joga hoje desfalcada de seus principais jogadores Kevin Durant e Bradley Beal, sobrando apenas ali o Devin Booker, que não vem conseguindo dar conta no recado. O Nurkic, outro titular, também é dúvida, pode não jogar hoje ou pode jogar com minutagem ali
reduzida, mas acima de tudo, esse Suns é um time que ele foi construído para que o trio Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker estejam em quadra. O resto ali do time é um pouco mais ou menos, eles conseguiram trazer boas peças, mesmo com poucas possibilidades de troca, mesmo assim eles fizeram um trabalho espetacular, tem um técnico interessante, só que tem um porém. O time, de acordo com as regras da NBA, o time ficou ali, né, meio que desequilibrado. Para eles terem essas 3 estrelas, eles tiveram que abrir mão de muita coisa. Quando 2 dessas 3 estrelas não estão em quadra, aí o time ali fica frágil. Então eles perderam os últimos 4 jogos consecutivos, perderam 5 dos últimos 6, e uma dessas vitórias, na verdade, a única vitória que eles tiveram foi contra o péssimo Utah Jazz. Então, assim, não dá para confiar nesse Phoenix Suns. O New York Knicks vem de um histórico recente mais favorável, 3 vitórias consecutivas, venceram 4 dos últimos 5 jogos, quase venceram o Bulls aqui, né, uma diferença mínima, e é verdade, essas vitórias não foram contra nenhum time espetacular não, tá? Times médios para ruins em todas as situações, mas eu acredito que o Suns, sem o Durant e sem o Beal, é um desses times médios. Então, eu acredito na vitória dos Knicks. Vamos tentar entender o que aconteceu nesses últimos 5 jogos em que o Phoenix Suns piorou e o Knicks melhorou. Então, vamos colocar aqui esse recorte. Ofensivamente falando, o Knicks foi o segundo melhor ataque dos últimos 5 jogos por 100 posses de bola, enquanto que o Phoenix Suns, eles foram quase um dos 10 piores. Defensivamente, a equipe do New York Knicks, que não vem bem nessa temporada, mas a gente sabe que tem um potencial para melhorar, foi muito mal nesses 5 jogos também, mas pelo menos estão fora ali do top 5 de piores, enquanto que o Suns é o 5º pior setor defensivo desse recorte na liga. O net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre, o Knicks teve o 4º melhor saldo da NBA, o 4º melhor net rating desse período, enquanto que tivemos ali no Phoenix Suns o 3º pior. Então, o histórico recente diz que o New York Knicks, mesmo fora de casa, deve vencer. Eles jogam hoje com seus titulares à disposição. E uma coisa interessante para destacar, o próximo jogo dos Knicks é só no dia 23 contra o péssimo Jazz. Então, de acordo com a logística, o Phoenix Suns, na verdade o Knicks, né, tem todo o cenário aqui para poder focar no Phoenix Suns e falar como vamos vencer esses caras, como nós vamos treinar para poder desenvolver jogadas específicas para ferir eles. E com o Cat e Jalen Brunson jogando muita bola, eu acredito que eles são favoritos para hoje, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Os nossos palpites foram o over ali no jogo dos Bulls e Bucks, uma duplinha ali com a pontuação dos Cavs mais a pontuação do Houston Rockets, e também um over ali na pontuação dos Warriors e do OKC. Se vocês quiserem misturar, trocar, colocar até os 4, fiquem à vontade para fazerem o que quiserem, e a gente também acredita na vitória dos Knicks por pelo menos 2 pontos de diferença. Quero agradecer a audiência e o like, eu espero que tenham deixado. Muito obrigado e falou!